Irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Altíssimo, Soberano Todo-Poderoso, Yahweh, esteja com todos vocês, que o Pai abençoe e guarde todos vocês humildes de coração, pessoas sedentas pela verdade, pessoas sinceras, verdadeiras, que estão sem paradigmas, dogmas, doutrinas colocadas pelo sistema. Tirem isso da mente de vocês, irmãos, e busquem a verdade somente pelo Espírito. Orem ao Pai em espírito, busque Ele em espírito e em verdade, adore, louve a Ele, se arrependa do fundo do seu coração, busque Ele, irmãos, porque o tempo é chegado, o reino dos céus está próximo. Nós não estamos aqui brincando de youtuber, nós não estamos aqui brincando de historiador, não, irmãos. Nós estamos aqui proclamando, pregando, propagando a verdade, a história verdadeira do nosso povo de ar, do povo crente, dos verdadeiros crentes. Crentes vêm de crer, de quem crê no Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, creiam no Messias, na palavra, tá bom? Não acreditem em mim, pesquisem por conta própria, vão ler a Bíblia, vão examinar as Sagradas Escrituras, examinem os livros, tudo, examine tudo, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai todas as evidências e retende o que é bom. Porque é muito sério, irmãos. Então que o Pai abençoe cada um de vocês, guarde cada um de vocês, acampe os seus anjos ao redor de cada um de vocês, meus irmãos e minhas queridas e amadas irmãs. E que vocês sejam protegidos e abençoados. Em nome de Yahushua, do nosso Salvador, da palavra viva do nosso Messias. Amém, assim seja. Então, irmãos, assistam a parte 1 e a parte 2. Você não vai entender se você assistir essa parte 3 somente. Você tem que entender. A gente não tá aqui fazendo parte 1, parte 2 para fazer vários vídeos no YouTube. Eu tô nem aí pro YouTube, ó. Nosso tempo na internet tá contado. Daqui a pouco vem aí, ó, um apagão. Vai vir tudo aí, eu não tô nem aí pra internet, não tô nem aí, ó. Meu celular aqui é uma pena que ele é um celular com pouca capacidade, porque ele fica cortando, senão eu faria um vídeo longo de uma vez só. Mas ele corta, ele não grava, ele não tem memória pra isso. Mas enfim. Então, irmãos, em cima do que eu acabei de falar do calendário, dos calendários e do tempo, segundo as evidências aqui das Sagradas Escrituras, do que está escrito nos apócrifos, enfim, e com a nossa realidade, que tudo é realidade, perceba, não estou aqui tirando da minha cabeça, eu estou pegando os fatos, ok? Reais do momento, com os fatos históricos, com os documentos, porque tudo isso é documento, ok? Então o que é que acontece? Perceba uma coisa. O nosso Messias, ele não veio há 2000 anos atrás, ok? Então vamos entender a história, Quando o povo do norte, que é o povo estrangeiro, estou falando da história, viu? Que é o povo estrangeiro, o homem branco, como é conhecido, né? Povo estrangeiro, o homem branco, que representa a Europa, mais especificamente os ingleses e os franceses, ok? Que a gente sabe que eles como eu posso dizer, se resumem aos judeus maçônicos. É daí que a gente tira a maçonaria inglesa e a franco-maçonaria, ou seja, é aí que vem essa questão da direita e esquerda, esses braços políticos da mesma cabeça, que é o inimigo, que é o anti-messias. Então o sistema em si, ele é anti-messias, ele é anti-verdade, ele é anti a palavra de Yahweh, ok? São os construtores que negaram a pedra angular. E quem é o fundamento, a base do anti-messias é o diabo, a antiga serpente. Então ele que rege todo esse mundo, né? É o diabo que está sob o controle de todo o sistema mundial, correto? Então ele é o anti-messias. Então ele tem os seus seguidores, que é os anjos caídos, que induziram todos aqueles pagãos que prestam adoração a eles, né? Que começou lá na Babilônia, que é o senhor Baal, que é os babilônicos, e aí os outros deuses que são fundamentados nos primeiros pagãos após o repovoamento, que é através de Nimrod, filho de Cush, neto de Cã. Então Nimrod tem um relacionamento com a mãe Semíramis, que tem um filho chamado Tamuz. Essa é a trindade pagã. Trindade. Então trindade é paganismo. Então essa trindade, ela foi mudando de nome segundo o tempo,
e os continentes, quando foi espalhado, cada país, cada região no mundo, né, foi trocando segundo a sua língua. Lembra lá que quando se espalhou a Torre de Babel, cada povo teve uma língua? Então, quando as línguas foram espalhadas, essa trindade, que foi o fundamento da Torre de Babel, em cada língua, como a língua mudou, cada um mudou os nomes dessa trindade pagã, de Nimrod, Semíramis e Tammuz. Mas esse é o princípio, o fundamento básico. Então é daí que vem o fundamento do paganismo em todo o mundo, correto? Então, o que acontece? Esse povo estrangeiro, Europa, que são os ingleses, os franceses, né? Que aí pegou todo o Oriente Médio, fez parceria com aquela região. Não vamos ficar dando... Porque não tem como, irmão. Não tem como. Eu tô aqui me esforçando o máximo que eu posso, com toda humildade, entendeu? Mas eu preciso que todos vocês, irmãos da fé, busquem a verdade por conta própria. Isso já está testificado no meu coração, porque é a verdade. Porém, eu não consigo trazer especificamente cada detalhe. Eu não posso afirmar nada, porque eles fragmentaram a verdade. Eles espalharam a verdade. Fizeram a gente de besta, de trouxa, de palhaço. É como eles nos chamam, de porco, de gado. Entende? Tudo para provocar a ira de Yahweh. Eles blasfemam, eles profanam tudo. Então o que acontece? Esse povo do norte, estrangeiro, europeu, eles que colonizaram a nossa terra, ok? Então, como diz a profecia de Gênesis 9, que o território de Jafé, que representa a Europa, iria morar nas tendas de Sem. Sem é o povo da promessa, que são os hebreus israelitas, Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó transforma em Israel, e vem os 12 patriarcas, as 12 tribos que se espalham nessa região de Canaã, que é África e América, e as Américas, Brasil, né? Então o que acontece? Quando eles colonizaram essa terra prometida, Brasil, ok? O que acontece? Eles constituíram a primeira escola aqui. Foi eles que criaram a primeira escola. Então a primeira escola foi criada em 1549, ok? Pelos jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus. Então quando você vê a história, ele já vem falando dessa religião, cristianismo, Companhia de Jesus. E eles criaram a primeira escola do Brasil. Foi uma escola jesuíta para catequizar, forçar os índios, né, o povo nativo, que a gente sabe que trata-se do povo verdadeiro de Iá, das tribos de Israel. Né, enfim, então eles colonizaram para imputar o que eles queriam que a gente engolisse goela abaixo. Por isso que a gente fala que escola é chato. Porque eles nos forçam a gente aprender e viver fundamentados no ensino que eles querem. Então todo o ensino brasileiro e da África, enfim, agora do mundo todo, que eles colonizaram tudo, né? Roma, Grécia, enfim, os impérios, né, que vieram a se suceder. E os últimos agora foi Roma e Grécia, que imperam até hoje. Que é esse papado aí da Igreja Católica e a Inglaterra lá, com a rainha lá da Inglaterra. Então, o que acontece? Eles colonizaram tudo e eles ensinam isso aí que eles querem que o mundo todo saiba, para não saber a verdadeira história. Então, a primeira escola aqui no Brasil foi fundamentada em 1549 pelo jesuíta, pela Companhia de Jesus. Ok? Então a gente precisa entender quem é esse Jesus que eles trouxeram. Ok? Quando você procura saber o significado do nome Jesus, você vê que Jesus significa porco. Quando você separa Jesus, qual é a raiz desse nome? Vem da Grécia. Ie separado, Zus, Jesus. Quando você separa SUS, qual é o nome da assistência pública? SUS, né? Você sabe o que significa SUS em latim, que é uma língua pagã, e o nosso português vem dessa língua pagã, do latim, então o português também é paganizado. SUS significa porco. Ie significa cavalo, alguma coisa assim. Cara de cavalo. Então, Jesus, basicamente, é um nome chamado porco. Ok? Então, na antiga aliança, antes do Messias Yahushua, o povo fiel a Yahweh se desviava, mas tentavam sempre cumprir o quê? Com a Torá, a lei. Ok? Então, o antigo povo Israel, que se concentrava na África, no sul da África, e ali no meio da África, sul, ali era a Jerusalém.
e o reino de Arudá, né, o reino de Judá, que virou, né, enfim, Judá, depois vira Judéia, mas aí Judéia já pega um pouquinho também do norte do Brasil, da costa do Brasil e tal. Mas enfim, voltando à raiz. A Jerusalém era lá, o reino de Arudá, a raiz de Davi era lá. Davi não foi rei de toda Israel, então Israel se concentrava lá, na África. Ok? Então o que é que acontece? Lá o povo, os hebreus israelitas, a raiz, tentavam sempre resgatar a lei do Criador, que é chamada de Torá, que está resumida nos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, chamada Pentateuco. Então lá tem a lei do Criador, então o povo tentava. E dos mandamentos e da lei do Criador era não comer carne de porco, porque não era benéfico à saúde, do nossa saúde. Então o pai, ele tinha algumas carnes lá que ele falava que era impura. Isso tudo é para a saúde. O povo religioso que não entende a Bíblia, não entende que as Sagradas Escrituras, ela se resume no amor ao próximo, e o Criador, amor a gente. Então ele falava, essa carne é impura, essa carne não vai te fazer bem, gente. Não come essa, tal, enfim. Então, isso era lei. Então o povo de atendente ao Criador, eles faziam de tudo para cumprir aquilo. Então quando vieram esse povo do norte colonizar, escravizar, enfim, roubar nossas riquezas, roubar nossa história, ele soube dessas todas as histórias. Então para profanar, nos humilhar, porque eles são racistas, ok? Eles são racistas, e eles não aceitam o povo indígena, eles não aceitam o povo afro, povo preto da África,